Galera, apenas mais uma humilhação e mais uma mancha na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mais um jogo que o Vasco. Mais um jogo que vai ficar marcado na história, né? Agora essa goleada do Botafogo por 4-0 para cima do Vasco, dentro de São Januário, se eu não me engano, isso nunca tinha acontecido na história, é a primeira vez. Esse elenco do Vasco ele coleciona vários recordes, pena que são todos negativos. Pior colocação da história do Vasco em todos os campeonatos, Série A, Série B, né? Se você já tá na Série B, então qualquer colocação que você ficar já é pior do que qualquer outra colocação na Série A. É o elenco onde perde para vários times que o Vasco não tinha perdido ainda. É o elenco que perde de goleada dentro de São Januário pro Botafogo. Pô, grande partida do Botafogo. Parabéns aí a você, botafoguense. Seu time conseguiu o acesso. Parabéns ao Botafogo pelo jogo que fez. Mas mais uma vez o Vasco, né, entregando o jogo. O time até começou bem, se assim podemos dizer, né? Os primeiros 10 minutos o Vasco tentando sufocar o Botafogo em busca de um gol para conseguir a vantagem no jogo já cedo. Mas o time leva o primeiro gol de contra-ataque. Claro, já estava o time todo aberto, né? O jogo já começou assim. Qual a melhor forma que o Botafogo joga? É reativo, né? O Botafogo é um time muito reativo e consegue fazer os gols dessa forma. Com o Vasco jogando toda a frente, ia ter muito espaço, mas o Diniz apostou que o Vasco ia conseguir, sei lá, fazer um gol nos primeiros 10 minutos, nos primeiros 15, para depois aí abaixar as linhas e o Vasco ser o reativo. Até porque o Vasco precisava do resultado. A gente já sabia que era praticamente impossível. Eu já tinha até adiantado para vocês que o Vasco não ia subir para a primeira divisão, que não tinha como, com esse elenco, com esses jogadores, com esse presidente, com essa metodologia toda que está sendo colocada dentro do Vasco, era impossível do time subir para a Série A. O Vasco vai continuar na Série B, isso já é fato. E agora, matematicamente falando, não tem mais chance. Se havia alguma esperança, se alguém ainda acreditava, hoje foi pra, né, acabar de vez com qualquer chance do Vasco voltar para a primeira divisão. E da forma que foi, é muito triste. Domingo à tarde, 4 horas, né, jogo passando na Globo. E o Vasco sendo humilhado em rede nacional mais uma vez. Nenê sai chorando na saída do gramado, né, após o fim do jogo. Claro, talvez nunca tinha passado por uma humilhação tamanha essa em sua carreira toda. E é da murra e faca, né? É falar aqui o mais do mesmo. O Vasco não tem goleiro, o Vasco não tem lateral, o Vasco não tem zagueiro, o Vasco não tem meio de campo, o Vasco não tem volante, o Vasco não tem atacante. É um elenco caro para você pagar, é um elenco onde não foi barato assim para um time que vai jogar a Série B e mesmo assim é um dos piores dessa competição. O Vasco agora está em nono da Série B. Eu acho que vocês não têm noção disso, né, cara? Do quanto que isso nunca tinha acontecido com o Vasco. Mais uma vez o Vasco passando por algo assim no campeonato. E da forma que acontece, né, cara? O Vasco com o presidente que tem, Jorge Salgado. Já havia adiantado aqui pra vocês que com o Salgado seria difícil do Vasco conseguir o acesso. Algumas rodadas atrás, quando até havia chance matemática, existe uma chance maior, com o Jorge Salgado na presidência, a forma no qual ele trata os torcedores do Vasco, os torcedores que vão lá, são sócios, o cara que foi no estádio hoje, mano, o cara tem que ser muito apaixonado pelo Vasco para ele ter ido hoje a São Januário, já sabendo que estava previsto um vexame desse tamanho. Eu até poderia ver os lances do jogo com vocês, mas eu vou deixar apenas os gols, porque, cara, vocês sabem que eu sou torcedor do Vasco, e, pô, ficar revendo isso já foi uma tortura pro Vascaíno ver todo o segundo tempo. Vasco um a menos. O time já tava perdendo e o culpado, assim, se a gente pode colocar um culpado máximo hoje foi o Léo Matos. O cara é expulso ali em menos de 5 minutos das duas entradas. É expulso. Com justiça, a gente não pode nem questionar. Léo Matos foi expulso. E aí depois da expulsão, o Fernando Diniz ainda tentou ir pra frente, tentou de alguma forma, sei lá, um milagre, o Vasco conseguiu uma virada pra cima do Botafogo. E quando ele tenta esse milagre aí que o Botafogo deita e rola nos contra-ataques. E no segundo tempo o Vasco não tinha muito o que fazer, ele tentou fazer o básico ali, montar duas linhas de quatro. Ora uma linha de 4, antes de 3 e um antes de 2 na frente, mas não tinha o que fazer, né, cara? O time do Botafogo já é mais bem treinado, já é mais bem preparado. E ainda com a situação de você estar com um jogador a menos, toda a situação que tá acontecendo em São Januário, assim, eu acho um desrespeito com o torcedor, né, cara? Eu acho um desrespeito com o torcedor ainda. Vai lá, o cara ainda apanha da polícia, o cara ainda apanha de segurança do estádio.
E tem que aceitar tudo calado que acontece com esse time. Você tem que aceitar, porque... né? Cara, é triste demais, mano. É triste demais. Se eu te contasse que há uns 15 anos atrás, né? Isso tudo ia acontecer com o Vasco, você ia falar que não. Mas agora é ter cabeça no lugar, dispensar 99% desse elenco. Ah, o Cano quer ficar pro ano que vem, não. Cano, pode ir embora, vai procurar o teu time, vai procurar um novo rumo. Não dá pra você continuar no Vasco. Não dá pro Cano continuar no Vasco. Tive muita paciência, mas não dá mais, não dá mais. Léo Matos já aproveita, já nem joga mais o restante do campeonato, já fica em casa. Zeca também é a mesma coisa, entra com o time sub-20, já que esses próximos 4 jogos tanto faz, o Vasco ganhar ou perder. Bota time sub-20, bota time sub-10, não importa, né, cara? Pro Vasco a gente já sabe que o resultado é continuar na segunda divisão. O que esses jogadores do Vasco fazem? O que esses jogadores do Vasco fazem é um desrespeito total a essa instituição. O que esse presidente faz é um desrespeito total a essa instituição Vasco da Gama. Eu não quero colocar aqui na sua cabeça se você apoia o Salgado, se você não apoia. Eu acho que você tem o seu direito de apoiar ou desapoiar. Mas reflita, cara, reflita bem sobre o que está acontecendo no Vasco. Esse ano de 2021 foi marcante. Foi um ano onde teve uma divisão da torcida, feita pelo presidente, com muita lacração esse ano. Passou assim de qualquer limite aceitável você querer impor o seu jeito de pensar em um clube todo, em uma instituição centenária. Passou dos limites de jogadores querendo aparecer mais fora do que dentro de campo. Foi tudo errado nessa temporada pro Vasco. Vou fazer um vídeo completo pontuando ponto a ponto o que aconteceu nessa temporada pro Vasco não subir, mas tá tudo errado no Vasco, tá tudo errado. Dispensa esse elenco. Eu não vou mais vir xingar aqui jogador por jogador, porque, sabe, já fiz isso o campeonato todo, agora eu já não tenho mais paciência, agora é só ficar triste mesmo de vez. E porque quem sofre é o torcedor. Eu sempre falo isso, cara. Quem sofre é o torcedor. Quem sofre não é o jogador. Quem sofre não é o presidente. Não é quem tá lá no clube. De fato, quem sofre é o torcedor. Porque é o torcedor que ama o Vasco, cara. É o torcedor que acorda todo dia. Às vezes o cara não consegue dormir direito porque o Vasco perdeu. Quem vai conseguir dormir hoje bem? Quem é vascaíno com essa derrota do Vasco? Pro Botafoguense, claro, vai estar muito feliz, sorridente, com tudo direito. Tem realmente que provocar, porque futebol é provocação, ali rivalidade, tudo bem. Mas você provoca hoje, amanhã você é provocado, isso é normal. Isso sempre foi assim na história do futebol. O Vasco já provocou o Botafogo já provocou o Vasco. E você vai provocar hoje e tá tudo bem, cara. Você tem realmente que estar feliz com a vitória do seu time. Mas é isso, cara. Léo Matos, Verme. Se eu for pontuar verme por verme do elenco do Vasco, cara, jogadores que eu abomino totalmente. Léo Matos, Zeca, Morato. O Diniz entrar com o Morato de titular é um tapa na sua cara, torcedor do Vasco. A gente vai falando aqui peça por peça. Eu já não quero mais nem lembrar do nome desses caras, velho. Eu não quero mais nem lembrar, não quero nem lembrar. Mas eu acho que esse vai ser o vídeo de hoje, cara. O jogo foi decidido. Esse jogo não foi decidido hoje. Esse jogo foi decidido desde as últimas rodadas do Vasco. O Vasco empatou com o Náutico e o Bruno Gomes terminou, deu uma entrevista falando que foi um bom resultado, né? Um bom resultado empatar com o Náutico, depois estava ganhando de 2-0. Eu me arrisco a dizer que se o Vasco ganhasse aquele jogo do Náutico, o Vasco ia subir para a Série A. Aquele jogo foi um divisor de águas. Depois daquele jogo, aí teve o jogo contra o CSA, vexame contra o Guarani, vexame contra o Botafogo, são derrotas em sequência. Antes de finalizar, cara, é inaceitável o que está acontecendo com o Vasco. Algo tem que mudar. Algo tem que mudar. E os únicos que podem mudar isso são os torcedores. Os únicos. Os únicos que podem mudar isso são os torcedores do Vasco. Não espere nada de diretoria alguma. Não espere nada de candidato algum. Eles não se importam com o Vasco. Eles se importam apenas com eles. Com eles mesmos. Com eles estarem lá no topo, no poder. Independente de estarem no poder de um time que está afundado. De um time que caminha ladeira abaixo. O Vasco está ladeira abaixo. Você não vê esse sinal de crescimento. Você não vê sinal de crescimento. Não espere crescimento desse time. Nem o mínimo de dignidade que você tá na Série A do Campeonato Brasileiro você mais tem.
e agora tem que se contentar com o nono lugar da Série B. E o teu presidente vai falar que tá ok, que ano que vem sobe. Confia que ano que vem sobe, confia nele. Mas comenta embaixo a opinião de vocês. Comenta qual jogador do Vasco você sente mais nojo desse elenco. Pra mim tá... Ai, velho, é do elenco todo, eu não consigo nem mais raciocinar, velho. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Parabéns ao Botafogo pela grande partida e pela goleada. É isso. Grande abraço do Francesco. É nóis e fui.